Hoje é dia 20 de julho e aqui estamos para aquele momento de reflexão nos estudos da lição da Escola Sabatina. No dia 14 de outubro de 1987, uma menina de 18 meses chamada Jessica McClure, na cidade de Midland, ela caiu num poço de 20 centímetros, um poço abandonado que estava no pátio da sua tia. E essa menina, ao cair nesse poço, foi chamado o resgate, os bombeiros, e eles perceberam que o resgate seria tremendamente desafiador. Imagine você, uma menina de 18 meses, no fundo de um poço de apenas 20 centímetros de espessura, de largura. E como os bombeiros iriam fazer o resgate? Uma ideia, uma sugestão foi que eles cavassem um buraco ao lado do poço e pudessem criar uma espécie de túnel para chegar até onde Jessica McClure estava. E assim foi feito. Chamaram então um grande caminhão que veio e começou a perfuração de um poço ao lado. Havia muita expectativa porque não se sabia como a menina estava. Foi introduzido um tubo por aquele buraco de 20 centímetros até onde Jéssica estava, para que ela pudesse receber ar e para que ela pudesse receber palavras, e pessoas estavam ali cantando, contando histórias para ela, até que ela pudesse ser resgatada. O resgate durou cerca de 58 horas. A equipe de perfuração estava ali perfurando o poço ao lado, quando eles se depararam com uma rocha. E agora? Eles precisavam ultrapassar a rocha, mas como ultrapassar? Então, na época havia um sistema a água, cortar pedra a água, e eles conseguiram ultrapassar a rocha, e agora estava feito o poço ao lado. E como eles iriam fazer o resgate? Eles não sabiam como ela estava. Então foram chamados 3 paramédicos. E esses 3 paramédicos, um desceria até o fundo do poço, ele pegaria Jéssica e imobilizaria, faria os primeiros atendimentos. O segundo subiria com Jéssica, e o terceiro levaria a menina até a ambulância para ser levada então para o hospital. E assim ocorreu. A mídia mundial estava de olho naquele grande resgate. Após 58 horas, a menina Jéssica, ela sai do poço e ela é levada para os primeiros atendimentos na unidade móvel e depois para o hospital. Sabe, aqui algumas curiosidades interessantes. Aqueles 3 paramédicos, o paramédico que desceu lá embaixo, um homem chamado Robert, esse paramédico, diz a história, Robert Odnell, esse paramédico, depois do resgate, ele entrou em estresse profundo e ele não conseguiu mais exercer a sua profissão. E ele ficou tão abalado com a cena. A menina Jéssica, ela havia caído e tinha um corte profundo aqui na testa. Ela estava muito machucada. E aquele homem ficou traumatizado com todo aquele cenário de dor e sofrimento. E alguns anos depois ele acabou tirando a sua própria vida. Que história de resgate! Que história de resgate! Na lição dessa semana nós estudamos a respeito de como Deus resgata as pessoas. Eu acho interessante que no plano da salvação, Deus, o Pai, Deus, o Espírito, e Deus, o Filho, Jesus Cristo, eles estão envolvidos. Assim como aqueles 3 paramédicos desceram para salvar Jéssica,
Um dia, Jesus Cristo desceu a essa terra para trazer salvação à humanidade. Um dia, o Espírito Santo desceu sobre essa terra para trazer consolo, para convencer o ser humano da sua condição. E um dia, todo o céu virá a esta terra para o resgate da humanidade. Na lição dessa semana, nós estudamos o capítulo 2, dos versos 1 a 10, e Paulo ali apresenta a maneira como acontece a salvação. Na lição, Paulo trouxe primeiro a ênfase da nossa condição, a nossa condição antes de Cristo. Paulo havia terminado a sua oração e agora ele apresenta qual era a condição dos efésios antes de encontrar a Cristo e qual é a nossa condição. Paulo, ele apresenta que todos nós estávamos no buraco do pecado. Assim como Jéssica havia caído naquele buraco, nós também caímos num outro buraco muito mais terrível, o buraco do pecado. E Jéssica não estava morta, mas ela estava em processo de morte. Paulo diz que nós estamos espiritualmente mortos. E não apenas espiritualmente mortos, mas Paulo diz que nós estamos sendo dominados por Satanás. Essa é a nossa condição, uma condição de morte e uma condição de domínio satânico. Paulo também fala que nós não apenas estamos mortos espiritualmente, não apenas estamos no domínio de Satanás, mas também estamos em estado de rebelião aberta contra Deus e em caminho de autodestruição. Paulo apresenta que por esta situação nos tornamos filhos da ira de Deus. A ira de Deus é contra o pecado, não contra o pecador. Mas uma vez em estado de pecado, a ira de Deus nos torna alvos também. E sem a intervenção divina, estaríamos perdidos por toda a eternidade. Mas Paulo, nessa semana, a lição apresenta a nossa experiência depois de Cristo. Deus, através de Cristo, nos dá vida. Paulo diz que nós somos ressuscitados. E essa ressurreição, ela tem que ver com participação da ascensão. Assim como Cristo subiu aos céus, também nós somos participantes dessa promessa de ascensão aos céus. Paulo também destaca que os crentes participam da ascensão. Além da ascensão, nós vamos participar da exaltação de Cristo. Assim como Cristo se assentou em tronos, nós também seremos coexaltados com Jesus Cristo. Essa é a nossa condição depois de Cristo. A nossa condição antes de Cristo, perdidos completamente. A nossa condição depois de Cristo, salvos totalmente. Agora, a grande pergunta é: por que essa salvação acontece? E como essa salvação acontece? Primeiro, por que essa salvação acontece? Porque ela é um presente da graça de Deus. Graça é um favor imerecido. A salvação é um presente que vem a nós através da graça. E na escola da graça, ninguém se forma. A salvação, ela não acontece por causa do meu bom comportamento ou de coisas que nós podemos fazer. A salvação é obra divina e não humana. A salvação se origina em Deus e não em nós. Nenhum ser humano pode se vangloriar de tê-la despertado. Em Cristo, nos tornamos novas criaturas. Que Deus abençoe você durante essa semana e que você não se esqueça de que nós não somos salvos por aquilo que podemos fazer, mas somos salvos para fazer aquilo que Deus espera que façamos. O texto de Efésios capítulo 2 e o verso 10 diz assim: a partir do verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus,
não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, nos quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, queridos, a salvação, ela gera em nós boas obras. Não é as boas obras que gera a salvação, mas é a salvação que gera boas obras. Que Deus abençoe você e que você viva essa experiência de salvação todos os dias. Sabe, o paramédico Robert, que não conseguiu lidar com a situação e acabou tirando a própria vida, nós podemos pensar em Cristo. Cristo não tirou a própria vida, mas Ele deu a sua própria vida para nos salvar. Cristo não apenas nos deu a sua própria vida, mas Ele também nos promete vida eterna quando toda a história do pecado terminar. Tenha um bom dia e que você viva a experiência da salvação todos os dias. Que você não se esqueça de que você é alvo do amor de Deus. Você mesmo, não importa quem você é, não importa o que você já fez, o que importa é o que Deus quer fazer na sua vida hoje. O que importa é o que Deus quer fazer na sua vida daqui para frente. Um forte abraço para você e eu gostaria de encerrar essa reflexão convidando você para nós orarmos. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos? Se puder, feche seus olhos e vamos juntos conversar com Deus. Obrigado, bom Deus, porque a salvação é um presente. Obrigado porque em Cristo não há como nos perdermos. Mas sem Cristo não há como nos salvarmos. Nos dê a Tua graça cada dia. Nos dê a Tua bênção. Nos dê a Tua salvação. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Um forte abraço para você e até o nosso próximo encontro.